Pessoal, na aula passada a gente trabalhou com a nossa view categoria e com o nosso controlador de categoria do nosso back-end. A gente trabalhou nessa área daqui de baixo e trouxe para cá as categorias que estão cadastradas lá no nosso banco de dados, e hoje a gente vai trabalhar nessa área daqui de cima e vamos aprender a inserir novas categorias lá no nosso banco de dados. Bom, primeira coisa, a gente vai vir aqui no nosso categoria.php, na nossa view categoria, e vamos abrir um bloco de código PHP, e abaixo a gente vai abrir um outro bloco de código PHP. Nesse primeiro bloco de código PHP, a gente vai dar um echo no nosso validation errors. Vamos trabalhar aqui dentro com Bootstrap, que o nosso formulário ele vai tratar os nossos erros. Então vamos colocar aqui uma div class, entre aspas duplas eu vou colocar alert tracinho danger. Vou fechar, né, essa minha div, vou apertar uma vírgula aqui e vou fechar novamente aqui a minha div. Aqui abaixo eu vou dar um echo no meu form underline open. Vou colocar dentro dele aqui o meu base URL, e entre aspas simples eu vou colocar admin, que é a pasta que a gente está, categoria, que é o controlador que a gente vai trabalhar, e também o método inserir, que é o método que a gente ainda vai criar. Bom, após ter aberto aqui o nosso formulário, eu vou fechar ele aqui embaixo. Eu vou dar um echo no meu form close. Bom, agora aqui dentro dessas tags PHP, eu vou trabalhar um pouco com HTML. A gente tem aquele formulário que a gente tinha comentado em aulas passadas. A gente vai precisar de um input agora, então a gente vai copiar dele. A gente vai copiar aqui e inserir aqui no meio. Vamos voltar aqui embaixo e pegar um botão também. Vamos copiar e jogar ele aqui embaixo. Vamos dar um Alt Shift F para identar, aqui para alinhar o nosso código. E aqui onde está título, eu vou colocar nome da categoria. Aqui no meu label ele vai receber um ID, que eu vou chamar de txt tracinho categoria. O meu input é do tipo texto, né? Então eu vou colocar ele do tipo text, para ele receber textos. Ele também vai receber um ID com o nome de txt categoria, e também o name, né? txt ponto tracinho, né, categoria. Aqui o placehold dele eu também vou mudar. Em vez de ser entre contexto, eu vou colocar digite o nome da categoria. Após ter feito isso, eu posso salvar e começar a trabalhar lá no meu controlador. Bom, então vou vir aqui no meu controlador de categoria, vou colocar aqui um public function, né? Vou dar o nome de inserir, ele não vai ter nenhum parâmetro. E aqui agora eu vou carregar a minha biblioteca, né, de load library do meu form validation. Vamos colocar aqui this form underline validation
form validation set underline rules, né? E agora nós vamos setar as regras para esse nosso input. Então, entre aspas simples, eu vou colocar aqui txt tracinho categoria, vírgula, vou colocar aqui nome da categoria, vírgula, aspas simples, e aqui a gente vai definir as regras, né, desse nosso input, que a gente não vai permitir que ele envie vazio esse input para o banco de dados. Então vamos falar que ele é requerido, então vou colocar aqui required, vamos colocar uma barra vertical, vamos definir um número mínimo de caracteres para ele, eu vou colocar min length 3, vai ser o mínimo de caracteres que ele vai aceitar para poder levar os dados lá para o banco, e vamos dizer que ele vai ser único, não vai existir duas categorias com o mesmo nome lá no banco de dados. Então eu vou colocar aqui unique e vou pegar o nome da minha tabela, que é categoria ponto título, o nome da minha tabela e o nome da minha coluna lá no banco de dados. Agora aqui eu vou colocar um se, vou colocar aqui this form underline validation vai ser executado, e for falso é porque ele se esbarrou em alguma dessas regras aqui. Aí ele vai voltar aqui para o meu index. Eu vou dar um this index. Se não, eu vou criar uma variável aqui chamada de título. Eu vou falar que ele vai receber meu this input post e coloco aqui dentro o meu txt tracinho categoria, que é o nome do que eu dei lá para o meu input lá na minha view. Vou colocar mais uma condição aqui, um se e um else aqui embaixo, e vou dizer aqui que o meu this model categorias que vai apontar para o meu método adicionar, né, vai receber colocar as parâmetros aqui, o meu título. Se ele conseguir ir para o método adicionar, que é o método que a gente ainda vai criar lá no nosso modo de categoria, ele vai nos redirecionar, vou colocar um redirect para o meu base URL, entre aspas simples, eu vou colocar admin categoria, que é o controlador que a gente está. Se ele conseguir fazer isso, ele vai nos direcionar para cá. Se ele não conseguir, eu vou dar um echo para ele disparar uma mensagem para mim dizendo que houve um erro no sistema. Feito isso, o nosso controlador já está pronto e a gente já pode começar a trabalhar dentro do nosso model. Aqui eu vou colocar um public function, né? Vou colocar aqui adicionar, que é o nome do método que a gente criou lá dentro do nosso controlador. Eu vou passar para ele aqui o título, né, como parâmetro. Vou criar uma variável que eu vou chamar ela de dados. E aqui dentro eu vou colocar o título, que é o nome do campo, né, da minha tabela
categoria lá no banco de dados e vou falar que vai receber a minha variável título. Vou dar um return aqui para o meu this db. Como a gente vai inserir, né? Eu vou colocar aqui insert. Coloco o nome da minha tabela lá do banco de dados, que é o categoria, passando, né, os meus dados, né, que recebe aqui a minha coluna título. O meu título, né, vai receber a minha variável título. Feito isso, eu posso salvar, vir aqui, atualizar a minha página e pode ver que já apareceu aqui para mim. Eu vou testar aqui as minhas validações. Eu disse que o mínimo que ele precisa é de 3, né? Então se eu digitar 2 aqui e ir, ele vai falar que eu preciso de 3 caracteres, né? No mínimo. Se eu tentar enviar vazio, ele vai, né, dizer que o campo é obrigatório. Vocês podem ver aqui embaixo que eu tenho aqui 6 categorias. E se eu colocar uma categoria nova aqui, pode ser entrevista, e clicar em cadastrar, vocês podem ver que o entrevistas está aqui, está digitado errado, mas depois a gente vai trabalhar aqui com o alterar e a gente vai aproveitar esse errinho para alterar essa palavra aqui também. Bom, gente, essa aula era isso e até a próxima aula.